E o senador Flávio Bolsonaro pediu à Procuradoria-Geral da República que solicite ao Supremo Tribunal Federal a apreensão do celular de Randolfo Rodrigues e a suspensão de suas contas nas redes sociais. Os pedidos foram feitos em uma notícia-crime protocolada pelo parlamentar no dia 8 de setembro. No documento, Flávio acusa o aliado de Lula de cometer os crimes de usurpação de função pública, denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime, fraude processual, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, divulgação de fatos inverídicos no período de campanha eleitoral, instauração de incidente investigativo infundado com finalidade eleitoral. O senador cita ainda 20 provocações de Randolph dirigidas ao STF contra o presidente Jair Bolsonaro ou outros ministros de Estado. Essas ações versam sobre diferentes temas e vão desde a atuação do chefe do executivo na pandemia até uma possível interferência na Polícia Federal. Flávio também acusa Randolph de usurpar competências próprias da PGR e faz referência a uma postagem em que o líder da oposição no Senado critica Augusto Aras, pedindo ajuizamento da denúncia com abertura de processo penal, instauração de inquérito e a determinação das medidas. Schelp. Bom, Randolfo Rodrigues banalizou, né, essa estratégia de recorrer ao STF, entrar com ações no STF para investigar o presidente Jair Bolsonaro ou o entorno do presidente Jair Bolsonaro. Ainda que em algum ponto ou outro poderia haver fundamento, ele entrou com tantas ações, 2 dezenas, e a cada fato, né, qualquer fato que seja um pouco mais negativo em relação ao presidente, ele vai lá e recorre ao STF. Quer dizer, o Randolph se tornou um senador que praticamente não se notabiliza mais por aquilo que ele faz dentro do Senado, mas sim por aquilo que ele faz como provocador, digamos assim, do STF nessas ações. Então é realmente algo excessivo, para dizer o mínimo. E o fato dele ser coordenador de campanha de Lula realmente indica que há um uso político, puramente político, e sem preocupação com a gravidade dos fatos nessas ações. Então, obviamente, inclusive, né, mesmo sabendo que muitas dessas ações não têm a menor chance de prosperar, né, elas servem muitas vezes para criar um fato político, para gerar manchetes e assim por diante. Ainda que em alguns casos, como eu disse, realmente mereceria investigação, né, mas ele banalizou de tal forma que aqueles casos que são realmente passíveis de uma investigação, né, de se descobrir o que de fato aconteceu, acabam caindo em descrédito também. Então essa judicialização excessiva da política é realmente algo preocupante, algo que deveria ser mais comedido. Agora, o Flávio Bolsonaro faz algo parecido, né? Dificilmente essa abertura de inquérito, caso seja acatada pela PGR, vai resultar em alguma coisa, né? Mas tem justamente a função de chamar atenção para essa prática do Randolfo Rodrigues. Você, Fiuza? Olha, o senador Randolfo Rodrigues, ele é um retrato dos desvios institucionais brasileiros atuais. E esta observação que eu faço, que seria normal numa democracia, provavelmente enseja, né, a ele, o grupo dele, reações judiciais. Ele processa todo mundo, ele vai em cima de todo mundo. Por exemplo, este evento, que se o Brasil não virar uma ditadura, terá punições exemplares, que é a diligência imprópria, ilegal, violenta e absurda contra empresários honestos, a partir de uma conversa de WhatsApp. Isso é uma aberração, tá? Isso aí é uma excrescência, isso aí não tem lugar no Estado de Direito em lugar nenhum, é porque a gente está... E aí volta ao Randolph, né? O Randolph foi o provocador disso, não é isso? O Randolph fez as vezes do Ministério Público, aquele que o juiz, o ministro que acolheu, que é o Alexandre de Moraes, tem quase que um orgulho de ignorar, né? O Ministério Público, a vice-procuradoria vai lá e diz: não, mas o inquérito só pode prosseguir de acordo com o sistema acusatório com a recomendação do Ministério Público, não há indícios, ele ignora. E aí há um repúdio, o Ministério Público assinala isso, a vice-procuradoria-geral.
E o ministro continua dizendo que não é com ele. Então, o Randolph é um partícipe desse estado de coisas. E o Randolph Rodrigues, ele é um político artificial. Te chateia isso, Randolph? Artificial? Você quer que eu mude? Deixa eu ver. Ele é um político exótico. Chateia também? É um político heterodoxo. Pode heterodoxo, Randolph? Porque ele tem apoios no consórcio, né? Ele é um personagem que ficou ali na proa daquela CPI vergonhosa, tratando a ciência aos pontapés, dando uma de oráculo aí da medicina e da pandemia, dizendo barbaridades, né? Passando adiante princípios falsos sobre questão de tratamento. Essa mentira que dizem até hoje. Você vai lá no site do NIH, que é o Instituto de Saúde dos Estados Unidos, que inclusive mudou absolutamente as suas regras para aceitar essa coisa estranha que apareceu aí como imunização, o próprio NIH, ou seja, está no meio do rolo, está lá escrito que alguns desses tratamentos que vêm sendo tentados, experimentados aí ao longo da pandemia, são aceitos como tentativas, como experimentos legítimos, né? Travou meu retorno, está chegando aí, não? Está chegando, Fiuza. Tá. Então, você veja, esse personagem ele não gosta também, né? Este ilustre senador da República, né? Senador pelo Leblon com vista para o Acre, para o Amapá, desculpa, ele fez isso na CPI. E o que acontecia? Essa imprensa que sempre foi vigilante diria, não, Randolph, não é bem assim. Você está dizendo que isso é charlatanismo, você não pode dizer isso. Ele tem essa anestesia, ele tem esse habeas corpus preventivo. Então, o Randolph é um senador que tem o apoio da MPB, né, bons entendedores entenderão, essa MPB que também tem um trânsito muito bom no Supremo Tribunal Federal, ele tem apoio do consórcio, né? Eu quero perguntar a vocês se vocês vão ver alguma manchete do William Bonner dizendo algo mais ou menos crítico sobre o senhor doutor Randolph Rodrigues. Eu duvido. Heraldo Pereira, não acredito, né? Então, é isso, é um círculo, né, assim, muito, muito simpático, né, que entra ali, o Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, o Fachin, o Randolph e tal. Realmente não precisa de Ministério Público, né, com tanta gente boa, com tanta gente inteligente e influente. Então, o Randolph Rodrigues, ele está, de fato, hoje, atuando dessa maneira. Tudo que nós falamos aqui sobre ações altamente contestáveis e muitas vezes aberrativas do STF, tem o Randolph e outros políticos também como partícipes, né? Como os tais provocadores. Então, evidentemente que não é uma questão de perseguição. Isso aí, para o bem do país, das instituições e da democracia, isso tem que ser contestado. E o próprio Ministério Público tem a obrigação, sim, de investigar esta ação que o próprio Augusto Aras já classificou como abusiva, usou lá umas terminologias em inglês, phishing, não sei o que lá, mas é isso, é uma ação que é marginal ao rito comum, né, do sistema acusatório. O Ministério Público está, sim, ficando de lado. Eventualmente, o Randolph Rodrigues está, sim, fazendo, às vezes, de procuradoria, embora ele fique muito chateado, ele e os advogados dele também, e isso tem que ser revisto para o bem de todos, né? Senão vai virar a república aí desse clube, que a gente não tem nem uma forma de nominar exatamente. Você, Zé, que achou desse pedido do senador Flávio Bolsonaro? É porque o senador Randolph Rodrigues foi o responsável pela denúncia, pelo pedido de celular, de bloqueio de contas dos empresários, né, que apenas comentavam ali sobre o 7 de setembro. Então, se o Supremo atendeu o Randolph para investigar os empresários, é possível que o Supremo também mantenha a coerência, né, e atenda o pedido de outro senador, o senador Flávio Bolsonaro, para investigar o senador Randolph Rodrigues. E recolhe o celular dele e faça a pescaria lá, que o Fiuza falou, né, no celular dele, os computadores, e bloqueia a conta dele e faça uma investigação. Quer dizer, seria uma coerência, né? Um senador pediu para investigar os empresários, o Supremo atendeu.
que agora outro senador pediu para investigar um acusador. Essa situação é muito complexa, porque assim, são senadores da República, um poder muito importante. O Senado, apesar de ficar ali meio perdido no Congresso Nacional, que é muito grande, o Senado só tem 3 senadores por estado, independente do tamanho do estado. São Paulo tem 3 senadores e Rondônia tem 3 senadores. Não que Rondônia seja menos importante, mas tem muito menos eleitores, né? O número de eleitores de um senador de Rondônia, por exemplo, acho que não daria nem para eleger um deputado federal por São Paulo, para se ter uma ideia. Então, assim, e é normal, a Constituição diz isso, que os estados, né, serão representados pelo Senado em 3 senadores, sendo reeleito 1 e depois 2. Então, é uma entidade muito importante que não pode entrar numa convivência tão esquisita com outro poder, no caso do Supremo Tribunal Federal, porque a própria Constituição fala em convivência harmônica, mas não é convivência promíscua. Então, assim, na verdade, eu acho que o senador Flávio Bolsonaro quer chamar a atenção. É isso mesmo. Olha, se ele pode fazer isso, eu também posso pedir a investigação dele. O que quer dizer isso aí? Olha, tome cuidado com suas ações, porque a pedra que você joga para cima cai na sua cabeça. Diga, Augusto. Quem será que vota no Randolfo Rodrigues, hein? Tá certo, o Amapá, parte do eleitorado do Amapá já elegeu e reelegeu o Sarney. Mas o Randolfo Rodrigues é um político que só age a favor do ativismo judicial. Ele não sai da porta do Supremo. A porta já deve ter gabinete no Supremo. Ele era capinha. Agora ele já foi promovido. Ele está trabalhando lá como um dos ministros. Ele todo dia ele aparece com a tentativa de transformar uma questão a ser decidida pelo Congresso, ele transforma num processo. E o Supremo acolhe todos os pedidos dele, feitos com essa voz de castrato, desagradabilíssima. É um cara que tem chilique, toda hora, faniquito, né? Tá sempre nervosinho, tal, e votam nele. Eu realmente não consigo entender. E ele é uma alma subalterna, né? Tá sempre a serviço de alguém. No momento, na CPI, ele ficou a serviço do Renan. Era o estafeta do Renan, vai levar lá o pedido. Agora eu não sei a serviço de quem ele está pedindo, mas é um sujeito que deve agir como um vassalo lá no Supremo, porque os ministros acolhem tudo que ele diz, saber jurídico ele não tem nenhum. Então deve ter alguns amigos lá. Está certíssimo o senador Flávio Bolsonaro, porque com esse gesto ele mostra como é ridículo o comportamento do Randolfo Rodrigues. Você, Ana? Vitor, já está em alguns portais aqui de notícia que a campanha do ex-presidente Lula, descondenado, mas não inocentado, prepara uma ação no TSE para pedir exatamente a retirada do ar da propaganda eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, que afirma que o ex-presidente, mente, né, sobre a inocência. E claro que nós estamos falando da campanha do Lula, e um dos coordenadores de campanha dele é exatamente Randolfo Rodrigues, né? Então, essa outra aberração, o Zé usou uma expressão aí que eu vou repetir, essa convivência promíscua, né, de membros do Legislativo que fazem campanha para um político e que tem uma entrada, no mínimo, muito estranha no Supremo Tribunal Federal. Isso precisa sempre ser colocado aqui à luz do dia, né? Esse casamento entre Randolfo Rodrigues e Alexandre de Moraes e Barroso, isso, na verdade, só é possível porque existe um senador, presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, que permite isso, permite essa convivência promíscua, essa falta de independência entre os poderes, né? E o senador Randolfo Rodrigues
para mim, ele é um inútil. Desculpa, inútil também não pode, né? Seguindo aí a premissa do Fiuza, chateia, inútil. Bom, mas vai ficar inútil mesmo porque é a minha opinião. E como senador, eu acho que Randolfo Rodrigues é um inútil. Vão tentar calar a gente por darmos, né, a nossa opinião. Um senador que dentro ali da CPI, de uma CPI que deveria ser séria, fez um palanque político. Quantas pessoas, né, morreram no mundo, a quantas pessoas foram negadas um tratamento que ainda, né, muitos que disseram que seria experimental, muitos médicos sérios disseram que estavam resolvendo, proibiram a discussão médica, proibiram o questionamento dos cidadãos, e nós vamos simplesmente cruzar os braços e falar, não, Randolfo Rodrigues pode falar o que ele quiser, porque ele é amigo do Alexandre de Moraes. Ele abandona qualquer caminho do sistema acusatório no Brasil, vilipendia nossa Constituição, desrespeita as nossas leis, vai direto lá no gabinete deles, ignora a PGR, e nós não, vamos ficar aqui com medo do senador Randolfo Rodrigues, porque ele vai mandar mais um documento dizendo que nós não podemos opinar, que ele é um inútil. Senador Randolfo Rodrigues, como senador, eu repito, o senhor é um inútil, assim como Rodrigo Pacheco, como senador e presidente do Senado, é um covarde.